Olá, pessoal. Começando aqui uma nova transmissão nossa, uma nova conversa. Eu estou fora do Brasil, estou no Chile, vim participar de encontros no Chile e no Uruguai com lideranças progressistas e comprometidas com a democracia na América Latina. Portanto, uma viagem de contatos, de reuniões, de debates sobre o futuro do nosso continente, os desafios que estão colocados para os nossos países, para os nossos povos, e de que maneira construir saídas democráticas, socialmente justas, que facilitem a construção de alternativas para o nosso continente, nesse contexto tão difícil que o nosso continente vive. Essa é a última semana de recesso, o Congresso volta na semana que vem, e eu estou participando dessa viagem como secretário de Relações Internacionais do PSB, o meu partido, acompanhando o presidente Carlos Siqueira, presidente do PSB. Na semana que vem vocês vão estar acompanhando uma transmissão minha, direto da Câmara dos Deputados. Na segunda-feira já estou em Brasília, na Câmara, participando já das primeiras reuniões preparatórias para o novo ciclo de desafios que a gente vai ter no segundo semestre, que é começando pela luta em torno desse debate de reforma da Previdência. Nós temos defendido ao longo de todo esse tempo que o Brasil precisa sim de mudanças na Previdência, mas de mudanças que tornem a Previdência mais sustentável em todos os sentidos. No sentido fiscal, certamente, portanto as contas precisam fechar, mas também no sentido social, ela precisa ser uma Previdência justa. E eu conversei muito aqui no Chile já com o secretário-geral do PS chileno, daqui a pouquinho vou ter uma reunião com o presidente do PS chileno, e por essa razão eu não estou fazendo essa transmissão no nosso horário habitual, em torno de 19h30, 20 horas, após a live do presidente, porque eu estarei numa reunião que foi marcada nesse horário pelo presidente do PS, portanto, não podia rejeitar a reunião sob argumento de que teria que fazer a transmissão. Então, por essa razão, hoje a gente está fazendo um pouco antes. Na semana que vem a gente, se tudo der certo, retoma o nosso horário tradicional, mas eu não queria perder esse contato com vocês. Queria dar boa noite a todo mundo que está nos cumprimentando aqui. Estou vendo a Érica, a Adriana, muita gente aqui mandando um abraço. Estou vendo a Sandrinha. Obrigado, Glicério. Eu queria cumprimentar todos vocês que estão mandando saudações, agradecer esse monte de curtida, de coração, de carinho. Pedir que vocês ajudem a compartilhar esse vídeo para que mais gente saiba daquilo que está passando o Congresso Nacional, o Brasil, entenda um pouco a luta da gente. Por isso, uma maneira de ajudar a divulgar essa reflexão é compartilhar esse vídeo. Então, eu queria pedir a vocês que ajudem a compartilhar esse vídeo. Se vocês puderem, façam essa gentileza, pedindo aí para o Rafael, para a Sara. Estou vendo aqui que o Luiz Camargo está acompanhando de Valinhos. Se vocês também puderem mandar a cidade de vocês aí. Estou vendo aqui a Ana Lúcia, cumprimentando também a Silvia. Enfim, muito carinho de muita gente. Muito obrigado pela gentileza, pelo gesto de vocês. Quem puder compartilhar esse vídeo é muito importante. Então, por favor, ajudem a compartilhar. É uma maneira de nos ajudar a chamar atenção e convidar a reflexão de todo mundo. Obrigado, Raí, de Três Rios. Estou vendo aqui a Mila, muito obrigado. Obrigado, Murilo. Muita gente de muitos lugares aí nos acompanhando e mandando seus cumprimentos, seu carinho. Obrigado, Maria, por dizer que eu te represento. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Alexandre, você aí de Niterói, que está nos acompanhando, o Rafael de Brejo Santo, a Rita de Cássia, muito obrigado, gente, muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Oi, Mônica, estou vendo aí você acompanhando também, estou vendo o Edson de Campos Formoso, da Bahia, a Fernanda de Brasília, e também o Rafael Vieira, que diz que é da cidade do deputado Wellington Landim. Tem o Luciano também de Maceió, e obrigado aí ao Israel, que pede um abraço aí para o Kiko, que está sempre com a gente, né? Tem a Patrícia de Lagoa Santa, enfim, a Cristiane do Espírito Santo presente, Nininha do Rio. Muito obrigado, pessoal. Fernando de Ribeirão Preto, enfim, vamos compartilhar o vídeo aí para mais gente participar com a gente. Eu queria repetir uma coisa que eu disse no começo desse vídeo, explicar que a gente está fazendo a nossa transmissão hoje no horário diferente, porque eu estou fora do Brasil, estou no Chile, vim para reuniões com senadores, deputados e com lideranças progressistas do Chile e do Uruguai,
países que já tiveram governos progressistas comprometidos com a democracia e com a busca de soluções pelo diálogo, pelo debate, pela formulação de propostas sérias, como a gente quer defender para o nosso Brasil. Essa semana foi uma semana muito difícil para o Brasil, mais uma série de barbaridades ditas pelo presidente da República, não é? Que atacou o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, atacando a memória de seu pai e fazendo uma fala que ultrapassou todos os limites civilizatórios, da decência, do respeito, de um mínimo de educação que a gente espera de qualquer mandatário, né? Evidentemente que não precisa nem ser presidente da República para se esperar um mínimo de respeito, de consideração, de comportamento sério, com decoro de alguém, não é? É um mínimo de educação, de civilidade que se espera. E o presidente da República ultrapassou todos esses limites. Prova disso é que os editoriais dos principais jornais do Brasil fizeram afirmações muito duras, dizendo que ele ultrapassou o limite da decência, não é? Aquele limite mínimo de humanidade que se espera de qualquer um, ao atacar a memória de uma pessoa assassinada pelo Estado brasileiro, inventando mentiras, dizendo que ele teria sido morto por companheiros da resistência à ditadura seus. Ele falta com a verdade, ele mente, ele tenta atacar a memória de alguém que não pode se defender e, no fundo, ele assusta todo o país com um nível de truculência, de insanidade, de barbaridade que a gente não consegue admitir em qualquer ser humano, não é? Quer dizer, teve falas dizendo que um ser humano não poderia dizer aquilo, e é verdade, quer dizer, esse limite mínimo de humanidade se ultrapassou. Eu quero aqui mais uma vez repudiar essa conduta, essa falta de compostura do presidente da República. A gente espera de um presidente da República uma postura minimamente civilizada, respeitosa, educada, e o presidente da República deve ser alguém que sabe que as suas falas têm consequências. Elas repercutem no Brasil e no mundo inteiro e elas servem para desacreditar o governo brasileiro, como tem acontecido. A imagem do Brasil fora do Brasil, eu estou constatando isso aqui no Chile, é a pior possível. A imagem que se tem nesse momento do governo brasileiro é a pior possível do presidente da República, então é claro que isso prejudica o país. É muito bom a gente repetir que isso não se confunde com a imagem do Brasil em si, não é? As pessoas têm uma imagem muito positiva do povo brasileiro, consideram um povo generoso, trabalhador, um povo cheio de qualidades, mas a imagem do governo está péssima e é claro que isso acaba prejudicando o país. E não satisfeito com isso, ele trocou membros da Comissão de Memória e Verdade, portanto, da Comissão de Desaparecidos Políticos, de Mortos Desaparecidos, que está sob a responsabilidade da ministra Damares, e com isso o Bolsonaro mais uma vez tenta mudar a realidade. Quando a realidade o desagrada, ele tenta mudar a realidade. Então, se ele acha que os números do desmatamento são ruins para ele, ele tenta pressionar o INPE a fraudar os números do desmatamento, a divulgar números falsos, a não dizer que os números são aqueles. Se a Comissão de Mortos e Desaparecidos diz que um ex-militante foi assassinado pelo Estado brasileiro, ele troca os membros, não é? Quer dizer, o importante é fraudar a verdade, né? Evitar que a verdade seja dita. Ele não tem compromisso com a verdade, com a transparência, ao contrário, tem compromisso com a mentira, com o segredo, com o sigilo, com esconder, com falsear, com impedir que se divulgue aquilo que de fato está acontecendo ou aconteceu no Brasil. E não é disso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de mais verdade, de mais transparência, de que os dados sejam divulgados, que as pessoas conheçam o que aconteceu e o que está acontecendo. E, além disso, o Fran está dizendo que o presidente não tem postura de um grande líder. Além disso, o cargo de presidente da República, você tem razão, Fran, o cargo de presidente da República é o cargo de alguém que deve representar o desejo de se unir ao país. O presidente deve ser alguém que tente unir o país, e não alguém que tente dividir. Jogar uns contra outros, atacar uma parte dos brasileiros, das brasileiras, separar em lados. Isso é muito ruim para o Brasil. Não é esse presidente da República que o Brasil merece. Merece um outro presidente da República, alguém
com capacidade de unir e de fazer o Brasil ser respeitado. Vejam, por exemplo, a conduta dele com o ministro das Relações Exteriores da França. Que vergonha o comportamento dele com esse ministro. Desmarcou a reunião que teriam, disse que estava com problema de agenda e foi cortar cabelo numa postura claramente agressiva com o ministro das Relações Exteriores da França, cuja posição em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, que o presidente tanto celebrou como se fosse uma grande conquista sua, agora passa a correr risco por essa sua postura mal educada, agressiva, de afronta ao ministro das Relações Exteriores da França, que com isso aumenta a indisposição desse país para com o Brasil. É claro que no momento em que o Brasil tentava construir esse acordo, e é preciso ainda discutir os termos desse acordo, para ver quais são as consequências dele para o Brasil, esse comportamento é vergonhoso. É uma tristeza ver gente ainda aplaudindo esse tipo de comportamento. Não é? Infelizmente, uns poucos, não é, que ainda orbitam ali em torno do presidente parecem achar bonito esse comportamento vergonhoso, não fazem ideia de como isso pega mal para o Brasil, de como isso vai prejudicar o Brasil. Isso vai prejudicar os empregos brasileiros, porque à medida em que o Brasil não exporta mais, ele vai gerar menos empregos e, portanto, esse desemprego, que ainda atinge 12% da população brasileira, segundo o IBGE, portanto, uma taxa altíssima de desemprego, essas pessoas vão continuar desempregadas se não fosse esse comportamento. Então, não há como não reparar que essa conduta é uma tristeza, não é? Para o país e muito prejudicial. Vejam que a revista reconhecida no mundo inteiro, The Economist, diz que os ataques de Bolsonaro ao meio ambiente, aliás, esse é o problema de Bolsonaro com a França, esses ataques colocam em risco a proteção da Amazônia, que é fundamental para o mundo. Então o mundo inteiro começa a olhar para o Brasil com uma certa desconfiança, não por causa do Brasil em si, do povo brasileiro, mas desse desgoverno que ameaça a proteção ambiental, que ameaça o meio ambiente, que faz com que o Brasil se afaste de países que têm preocupação com a proteção ambiental, e isso certamente trará muitos prejuízos ao Brasil. Mas também não é só isso que está prejudicando o Brasil. São também iniciativas como essas do corte na educação. Os cortes na educação. Mais cortes na educação essa semana, 348 milhões novos de cortes na educação. Esses cortes já atingem 6,1 bilhões de reais. 6,1 bilhões de reais. É o maior corte na esplanada dos ministérios. Isso mostra a falta de prioridades para a educação. Nós não temos como tirar o Brasil desse buraco se a gente não investir em educação. Para aumentar a produtividade da indústria nacional, da economia nacional, é fundamental que as pessoas possam estudar mais, possam se qualificar. Portanto, é muito ruim que o presidente da República desinvista na educação, como está fazendo. Mais uma má notícia essa semana. Mas eu não quero que essas más notícias façam a gente abaixar a cabeça e acreditar que o Brasil não vai melhorar, que o Brasil não tem saída. O Brasil tem saída, nós vamos superar esse momento difícil. Eu queria dar uma boa notícia para vocês. A notícia de que nós ganhamos hoje no Supremo Tribunal Federal, com uma sustentação brilhante do nosso advogado, do Dr. Daniel Sarmento, que foi o advogado do nosso partido, o PSB, para manter a demarcação de terras indígenas no Ministério da Justiça, assim como a FUNAI. Por 11-0, todos os ministros do Supremo referendaram a liminar dada ao PSB pelo ministro Luiz Roberto Barroso, mantendo a demarcação de terras indígenas e a FUNAI no Ministério da Justiça. Nós tínhamos vencido essa luta no Congresso quando da votação da medida provisória de 170, vencemos a queda de braço com o governo, foi uma vitória muito importante. O governo editou uma nova medida provisória para tentar novamente tirar a demarcação de terras e a FUNAI do Ministério da Justiça. Nós fomos ao Supremo e vencemos hoje por 11-0. 11-0. Parabéns, doutor Daniel Sarmento, parabéns ao Supremo, que teve a coragem de se manter do lado certo, do lado da Constituição brasileira, e impor essa derrota ao presidente da República e mostrar que no Brasil ainda temos instituições, ainda temos juízes,
ainda temos Constituição e nós não abriremos mão de defender os direitos fundamentais dos povos indígenas, a Constituição brasileira, a proteção ambiental, o meio ambiente, a educação, e vamos lutar onde for necessário para vencer essa luta em defesa do Brasil e do nosso futuro. Vamos lutar na justiça, vamos lutar no Congresso, vamos lutar nas ruas com manifestações pacíficas, mas politicamente extremamente fortes, mostrando que o Brasil não aceita ir por água abaixo e que nós haveremos de sobreviver a esse presidente desastroso para o Brasil, mas esse momento péssimo vai passar. Certamente vai passar. Um momento muito ruim para o Brasil, um momento muito difícil, mas nós venceremos, a nossa força é maior e o Brasil é maior do que qualquer presidente da República, esse e qualquer outro. O Brasil é maior que isso. Por isso, vamos ficar firmes, sem desanimar e vamos continuar a nossa luta. Como eu disse para vocês, na semana que vem nós temos muita luta em Brasília, vamos retomar do Congresso, as sessões do Congresso, vamos voltar à luta por uma previdência social justa e sustentável do ponto de vista fiscal e ambiental, vamos tentar conciliar justiça social com responsabilidade fiscal, essas duas coisas têm que andar juntas, não podem andar separadas, e vamos continuar também construindo soluções progressistas e democráticas para o Brasil e para a América Latina. Hoje, então, portanto, aqui direto de Santiago do Chile, vou agora para uma nova reunião, agora com o presidente do PS chileno e com sua direção internacional, e na semana que vem estamos de volta, direto de Brasília. A gente vai conversando, vou fazendo novas postagens aqui no Face, no Instagram, no Twitter, nas nossas redes, e vamos conversando e mantendo a cabeça erguida. Nada de desanimar, pessoal. Nada de desanimar. É um momento difícil, muito difícil, mas dias melhores virão. Nós somos maiores do que esse presidente, o Brasil é mais forte do que isso, e as nossas instituições hão de resistir, e a gente daqui a pouco vai ter dias melhores para o nosso país. Muito obrigado, um grande abraço para vocês, obrigado por tanto carinho, tantas mensagens de apoio. Estava com saudade de vocês já, e na semana que vem a gente está de volta, continuamos na luta. Um beijo grande, pessoal, muito obrigado, viu, por esse apoio todo que vocês estão dando aí com curtidas, corações, sinais de positivo e também tantas mensagens carinhosas e de apoio a vocês. Muito obrigado, pessoal, um beijo grande, fico por aqui e a gente volta a se falar em breve. Um beijo grande, pessoal, muito obrigado.